Bem-aventurados os pacificadores. Eu vou começar uma série de vídeos, começando hoje, né, o primeiro vídeo, de todos os discursos da Conferência Geral, da nossa última conferência, até a próxima conferência. Então eu vou trazer aqui os discursos, mas assim, numa conversa rápida com você, e trazer assim os sentimentos, as ideias, né, de que foram colocadas no discurso de cada um dos oradores, e na prática mesmo também, né, o que fazer com isso que foi ensinado por aquela autoridade. Então nós vamos discutir esses assuntos aqui, mas eu vou falar brevemente, né, somente alguns comentários e falar poucas coisas. Nós vamos ter vídeos aí de 10, 15 minutos no máximo, para a gente discutir sobre isso. Então, toda semana eu vou lançar um vídeo da Conferência Geral, de um dos discursos. E hoje nós vamos começar com o primeiro discurso, que foi feito pelo Elder Gary E. Stevenson, né, como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele falou sobre sermos pacificadores. Então, bem-aventurados os pacificadores é o título do discurso. E você pode ler o discurso na íntegra, né, lá no aplicativo da Biblioteca do Evangelho. Você vai lá em Conferência Geral, você tem todos os discursos dessa última conferência já, todos por escrito, você pode estudar. Aqui a gente só vai fazer alguns comentários e para ajudar você a talvez entender um pouquinho mais alguma coisa e esclarecer às vezes algumas coisas e colocar em prática aquilo que foi ensinado no discurso. Então vamos lá, eu vou citar algumas coisas que ele disse no discurso, e ele começou o discurso dele, o Elder Stevenson, falando a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente tem visto guerras, capelas sendo invadidas, queimadas, pessoas sendo assassinadas, situações graves, né, que têm acontecido em todos os lugares, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, como é que a gente pode encontrar paz numa situação dessa? Como é que nós podemos ser pacificadores, né? Então ele vai fazer essa pergunta, né? Será que posso realmente me tornar um pacificador quando o mundo está tumultuado, meu coração tomado pelo medo e a paz parece tão distante? Então talvez a gente faça essa pergunta, né? Como é que eu vou ter paz numa situação dessa? E aí ele disse sim, a resposta é um sonoro sim, nós podemos ter paz, né? Ele disse, valorizamos estas palavras do Salvador, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É linda essa escritura, né? Então o Salvador falando que ele nos dá a paz. Independentemente do que está acontecendo no mundo, o Salvador, se nós pensarmos nele, lembrarmos dele, guardarmos os mandamentos que ele nos deu, se nós fizermos as coisas corretas, se nós vivermos o Evangelho na nossa vida, com certeza nós vamos ter paz. O mundo pode estar tumultuado, a situação pode estar difícil ao nosso lado, ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, no mundo, enfim, mas nós podemos sentir a paz de Cristo na nossa vida, né? E ele falou mais, né? Nessa escritura o Salvador fala, eu deixo a paz, eu dou a paz para você, não se turbe o vosso coração, né? Não tenha medo, não fique preocupado, eu vou dar a paz que você precisa. Mas o interessante é que o Elder Stevenson, ele começa a falar mais, e ele diz assim, hoje ser um pacificador ainda começa num lugar mais essencial. Então ele vai dizer, como é que eu sou um pacificador? Onde que tem que começar isso, né? Ele fala, primeiro é em nosso coração, depois no nosso lar e na família, e depois, então, nós vamos, ao praticarmos a paz, né? Ela vai se espalhar para o nosso bairro, nossa comunidade, para a nossa ala, ou seja lá onde a gente estiver. Então, mas é interessante que primeiro, deixar claro, né, que primeiro precisa começar em nós, no nosso coração.
E aí eu preciso me tornar um pacificador primeiro. E aí eu vou passar isso para minha família. Então, e eu gostei tanto disso, porque quando a gente fala de ser pacificador, sempre dá aquela ideia de que nós precisamos ser pacificadores com as outras pessoas. Claro, nós precisamos sim, com certeza. Mas primeiro, a gente precisa ser um pacificador com a nossa família, sabe? Com as pessoas que estão próximas de nós. Às vezes é mais fácil ser um pacificador lá fora do que ser um pacificador dentro de casa. Ser um pacificador com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com aquelas pessoas com quem você convive, com seus pais, seus irmãos. Então nós precisamos ser pacificadores, trazer a paz para o nosso ambiente. Então você tem que começar em você, né? Tudo começa em você. Não, eu vou ser um pacificador. Eu vou respirar fundo, eu vou ter mais paciência, eu vou ser mais carinhoso, mais amoroso. E então a paz vem, não tem como. Quando a gente se propõe a ser um pacificador, primeiro entre nós, você e depois com a sua família, os que estão próximos, lá fora você vai fazer isso também. E as pessoas da sua família também serão pacificadores, porque eles também vão espalhar essa paz para os outros. Ele deu, no discurso dele, eu achei fantástico, ele deu um plano, né, de uma semana para a gente ser pacificador. Gostei muito disso. Então, aí na prática agora, como é que você vai fazer? Então, ele disse assim, né, em resumo, faça um convite. Ser um pacificador exige ação. Então, a gente precisa agir, né? Não é só pensar em ser, nós precisamos agir. O que isso pode significar para cada um de nós a partir de amanhã? Que tal seguirmos por uma semana um plano com 3 passos para nos tornarmos pacificadores? Então ele vai falar aqui. Quais são os 3 passos? 1. Um ambiente sem contenda no lar. Então tenta por uma semana não ter nenhuma contenda dentro do seu lar. Quando a contenda começar, façam uma pausa e reinicie com palavras e gestos bondosos. Nossa, gostei muito disso. Então, quando for começar a contenda, alguma discussão, alguma briga, você faz uma pausa e reinicia com palavras e gestos bondosos. 2. Construção de pontes digitais. Antes de fazerem uma publicação, responderem ou comentarem algo online, pergunte-se: isso vai construir uma ponte? Caso contrário, parem. Não enviem. Em vez disso, compartilhe o bem. Publiquem a paz no lugar do ódio. Adorei isso, né? Então, isso é muito legal. Então, é construir pontes digitais, né? Você não vai ofender as pessoas não concordam com você com alguma coisa, e daí? Ninguém é igual a ninguém, a gente tem pensamentos diferentes, e tudo bem se for assim. Não vamos ofender as pessoas, mesmo que elas falem coisas contrárias à sua vida, aos seus princípios, enfim. Claro que a gente tem que defender a verdade e a retidão, mas de uma forma pacífica, né? Com amor, com gestos bondosos. Então, durante uma semana você vai construir pontes digitais, né? Primeiro, você vai criar um ambiente sem contenda no seu lar. Segundo, construir pontes digitais. Terceiro, reparar e reconciliar. Cada membro da família pode procurar alguém com quem tem um relacionamento difícil para pedir desculpas, ministrar, reparar e se reconciliar. Então, olha que legal, né? Então, reparar e reconciliar. Tem alguma coisa com alguém? Então, a família, você, junto com a sua família, vamos pensar, bom, tem alguma coisa que eu preciso resolver com alguém. Vai lá e resolva essa semana. Então, se reconcilie, né? Assim que o Salvador ensinou que a gente deve fazer. E ele conclui o discurso, ele diz: para concluir, gostaria de citar algumas impressões que têm tocado meu coração ao longo do tempo. Ser um pacificador é um atributo cristão. Os pacificadores, às vezes, são rotulados de ingênuos ou fracos. Então, lembra disso, que acho que você já passou por isso, né? Quando você quer ser uma pessoa pacífica, tal, você fala, você é ingênuo, você é um fraco.
Isso por todos os lados, né? Ainda assim, ser um pacificador não é ser fraco, mas ser forte de uma maneira que o mundo talvez não compreenda. Então seja um pacificador mesmo assim, mesmo que as pessoas achem que você é um fraco, que você é mole, né? Que você aceita tudo. Ser um pacificador exige coragem e compromisso, mas não exige sacrificar os princípios que nos norteiam, né? Ser um pacificador é liderar com o coração aberto, não com a mente fechada. É se aproximar olha só isso que ele vai dizer, olha, é se aproximar uns dos outros com mãos estendidas, não com punhos cerrados. Então olha só, aproximar-se das pessoas estendendo a mão e não com punhos fechados. Não para brigar, não para discutir, não para contender, né? Aliás, Cristo, né, a primeira coisa que Cristo ensinou, depois que ele veio aqui, quando ele chegou aqui nas Américas, ele ensinou ele quis que todo mundo tocasse nele, aí depois ele então ensinou o mandamento do batismo, né, a ordenança, o convênio do batismo, e depois ele foi começar a falar algumas coisas. A primeira coisa que ele ensinou, o primeiro princípio, a primeira doutrina que Cristo ensina é que a gente deve eliminar a contenda da nossa vida. Porque ele fala que isso é do diabo. Ele fala bem assim, né? Então, a gente precisa tirar da nossa frente esse tipo de coisa. Nós devemos ser pacificadores. E aí, então, finalizando, né, o Elder Stevenson disse, ser um pacificador não é algo novo, recente. Foi algo ensinado pelo próprio Salvador Jesus Cristo, tanto aos que viveram nos tempos da Bíblia, quanto aos que viveram nos tempos do livro de Mórmon. Desde aquela época, o convite para sermos pacificadores tem sido ensinado por profetas atuais, desde os primeiros dias da restauração até os dias de hoje. Então é isso. Ser pacificador não é algo novo, é o que o Salvador ensinou que a gente deve ser. Pacificador. Não é fácil às vezes é bem difícil, às vezes você tem que fazer uma pausa, né? Lembra lá das 3 coisas que ele falou, que ele ensinou, então faça essa semana aí, crie um ambiente sem contenda no seu lar, construa pontes digitais e repare se reconcilie com aqueles que a gente precisa ministrar, reparar, enfim, algo que você precisa resolver. Faça isso e você vai se sentir melhor, você vai sentir a paz de Cristo na sua vida. Então eu te vejo no próximo vídeo sobre os ensinamentos da Conferência Geral. E aí nós vamos falar sobre o segundo discurso, né, da Conferência Geral. Então não perca, na próxima semana a gente vai falar sobre os ensinamentos da Conferência Geral. Aplique na sua vida esses ensinamentos e você vai ser altamente favorecido pelo Senhor. Te vejo no próximo vídeo.